Eu quero fazer uma pergunta para a sua reflexão. O que você faria se você fosse Deus? Como assim, pastor? É isso mesmo. Pense. Considere que Deus é onipotente, é um atributo de Deus. Onipotente quer dizer, Ele pode todas as coisas. Todas as coisas Ele pode. Então, se você fosse Deus por apenas meia hora, o que você faria, podendo todas as coisas? Talvez você conheça um lar que está passando por uma forte turbulência, ameaça de divórcio, os filhos se sentindo inseguros porque não sabem o amanhã. Se você fosse Deus, você tocaria no coração dos cônjuges desse lar para que eles mudassem de pensamento, se perdoassem e fortalecessem a família? Talvez você conheça alguém que está desempregado e passa por um momento difícil na vida porque não consegue financiar as despesas básicas da sua casa. Se você fosse Deus, podendo todas as coisas, você abriria uma oportunidade de trabalho para ele e o encaixaria ali? Quem sabe em uma multinacional estável? Eu fiquei vendo as pessoas trazerem os pedidos de oração aqui à frente. Se você fosse Deus, você responderia a cada uma daquelas ou dessas orações apresentadas aqui de forma favorável, de forma positiva? Talvez você conheça alguém que esteja lutando contra uma forte enfermidade. Talvez você conheça alguém que esteja lutando contra um câncer. E que a medicina não sabe mais o que fazer para restaurar a saúde dessa pessoa. Se você fosse Deus, você aproveitaria desse poder e devolveria a saúde dessa pessoa? O que você faria se você fosse Deus? A vida de quem você abençoaria? O que você mudaria? Sabe, queridos, como pastor, por vezes eu me sinto impotente diante de algumas situações ou alguns pedidos de oração que são feitos e são me apresentados. E eu fico pensando, se Deus quer o nosso bem, se Ele sabe de todas as coisas, por que eu, um pobre mortal, preciso me ajoelhar e clamar intercedendo por outro, para que Deus possa agir? Eu não sei teologicamente explicar o processo da oração intercessória, mas em 34 anos como cristão, eu tenho visto que Deus tem ouvido e respondido favoravelmente às orações dos seus filhos, mesmo sendo falhos, fracos, pecadores como eu. Eu tenho muitas evidências de que Deus escuta as nossas orações, de que Deus responde às nossas orações. Mas eu também coleciono com tristeza situações em que eu me ajoelhei, orei, chorei, clamei,
e que a minha oração não foi respondida da forma que eu queria. E eu fico pensando como entender a mente de Deus. Queridos, eu não tenho as respostas para estas perguntas que vêm à minha mente e à mente de pessoas que caminham comigo nessa caminhada, nessa jornada para o céu. Mas nesses 34 anos como cristão, eu entendi que existem situações que nós não precisamos entender, basta esperar e confiar em Deus. A história bíblica que lemos nesta manhã, eles chegam naquela cidade, um endemoniado, um homem que mora em cemitério, um homem que destruiu a sua família, um homem que não tomava banho, que não se penteava, que não tinha nenhuma noção de higiene. Um homem que tinha sido preso, algemado por várias vezes, mas que no dano da maldade que existia nele, ele quebrava aquelas cadeias, aquelas algemas. Era o terror da cidade. Não fazia isso porque ele era mau em si mesmo e ele não tinha forças para tal. Mas o texto bíblico diz que demônios, uma legião, muitos demônios tomavam conta dele, destruíram a família dele, destruíram a vida social dele e passou a ser alguém totalmente indesejado na cidade. Quando Jesus desceu ali naquela praia, desceu do barco, ele veio de um cemitério que ficava um pouco mais alto, e ele começou a descer, e as pessoas começaram a se afastar, e Jesus olhou para ele e disse: afasta-te, deixa-o. E demônios começaram a obedecer a Deus. E o texto bíblico diz que eles disseram: não nos mande fora dessa cidade. Olha, ali tem porcos, uma multidão de porcos, 2.000 porcos, nos mande entrar naqueles porcos. E impressionante, Jesus aceitou e disse: vai, deixa o homem e vai para os porcos. Esse texto me incomoda, sabe por quê? Porque eu vejo que Jesus errou quando permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos. Como assim? Olha o resultado da história. O que aconteceu? Jesus permite e os demônios entram nos porcos. E o que aconteceu com os porcos? 2.000 pulando de bungee jump, pulando de um penhadeiro, buscando o mar. E agora imagine a cena: 2.000 porcos boiando na praia. Os empresários, os porqueiros, os donos daqueles porcos vieram e disseram: que prejuízo é esse que nos causou aqui? Por favor, retire da cidade. E Jesus foi embora. Agora, olha que milagre Jesus desperdiçou. Porque todos conheciam aquele homem. E vendo aquele homem agora em perfeito juízo, em sã consciência, diriam: olha o que Deus pode fazer para a pessoa. E todos iam querer vir conhecer a Jesus. Mas como ele permitiu que os demônios entrassem nos porcos, ele foi expulso da cidade. Então, do ponto de vista evangelístico, estratégico, ele errou. Por que ele não disse: não entrem nos porcos, saem daqui, voltem, vão para o inferno, vão para qualquer outro lugar, mas liberte esse meu filho, e não nessa cidade, saiam daqui, mas permitiu que entrasse nos porcos. E agora foi expulso da cidade. O texto bíblico diz que ele não pôde continuar. Essa pobre avaliação de um mortal como eu, mostra que se eu fosse Deus naquela hora, eu teria errado.
Sabe por quê? Porque Jesus de fato vai embora. E aquele homem fica. E aquele homem começa a andar por toda a cidade, mostrando quem era ele e o que ele era agora. E se você for para a história bíblica, algum tempo depois, Jesus volta naquela cidade, e é lá, em Decápolis, que acontece a segunda multiplicação de pães. Eram tantas pessoas que queriam conhecer esse Jesus por causa do testemunho daquele homem andando por aquela cidade, que quando Jesus volta lá, uma multidão imensa, toda a cidade queria conhecer Jesus. Sabe por quê? Porque a história dos porcos também se propagou. Olha, você sabe, o preço da carne suína subiu, a bolsa quebrou. Olha, ninguém tem mais porco na cidade. Como assim não tem mais porco? Sabe por quê? Lembra que não era uma cidade judia, eles comiam carne de porco. O porco era um produto farto na bolsa. Olha, acabou, não tem porco no mercado. Por quê? Não foi greve dos caminhoneiros não, que deixou trazer porqueiro. Sabe o que foi? Foi um homem que veio aí, disse que é o Filho de Deus, e sabe aquele endemoniado que morava lá no cemitério? Sei, o terror da cidade? Pois é, aquele homem que disse que é Filho de Deus, expulsou os demônios daquele endemoniado lá do cemitério. E o que aconteceu? Não sabe o que aconteceu? Os demônios entraram nos porcos, e os porcos foram todos para o mar, e se precipitaram lá. Você não viu isso? Não corre lá na praia que você vai ver. A cena é horrível, 2.000 porcos boiando lá. Como assim? Porco boiando na praia? Você está falando peixes mortos, né? Não, porcos. Vá lá ver, está cheio lá, ó, 2.000 porcos flutuando lá no mar. Foi isso que aconteceu. Brincadeira, isso não existe. Como isso é possível? Foi o Filho de Deus. Ele, aquele Jesus de Nazaré, que é o Filho de Deus, ele que fez isso. Agora você vê, o homem liberto dos demônios lá, em sanidade, e você vê os porcos boiando lá na praia. Isso não é possível. É possível. O Filho de Deus está no nosso meio. Foi Ele que fez isso. Então, se eu fosse Deus, eu teria errado. Eu teria dito, não, vocês não vão entrar em porcos, coisíssima nenhuma. Mas Jesus deixou. E aquilo que eu julgava que Jesus tinha errado, me mostra que eu é que teria errado se eu tivesse o poder de Deus. Porque se eu tivesse o poder de Deus, eu teria anulado um grande milagre que Deus estava para fazer naquela cidade. Isso quer dizer que eu preciso conhecer a minha condição. E a minha condição é, eu não sou Deus, eu sou mortal. Eu não sei o que penso saber. Eu não conheço o que penso conhecer. Mas nós temos um Deus que conhece todas as coisas e que sabe o que é melhor para nós. Então, as perguntas que fiz ao iniciar essa mensagem: você curaria aquele enfermo? Você restauraria aquele lar? Você devolveria o emprego daquela pessoa? Embora todas essas coisas sejam absolutamente boas, eu poderia ter errado em todas elas. O que você faria se tivesse o poder de Deus por apenas meia hora? Só há uma resposta sábia para esta questão. E sabe qual é? Eu faria exatamente como Deus está fazendo. Porque Ele conhece o que eu não conheço. Ele sabe o que eu não sei. Ele vê o que eu não vejo. Ele entende o que eu não entendo. E eu quero desafiar você nesta manhã a colocar a sua vida nas mãos de Deus. A confiar inteiramente nesse Deus. Eu quero desafiar você a dizer: Deus, eu não entendo as coisas que estão acontecendo. E nem concordo com o Senhor. Mas eu aceito
que o Senhor continue sendo o Deus da minha vida. E sabe por que eu não concordo com o Senhor? Porque eu não tenho a mente que o Senhor tem. Eu não vejo as coisas que o Senhor vê. Eu sou um pecador. Eu sou mortal. O sofrimento traz lágrimas às pessoas. E as lágrimas ofuscam a visão que nós temos de Deus. É difícil enxergar com os olhos molhados. As lágrimas nos fazem perder o brilho do olhar de Deus. Em meio à dor, em meio às lágrimas, não queira ter o poder de Deus, porque você ia errar. Queira ter a dependência de Deus, porque Ele vai acertar. Ellen White, uma escritora americana, em quem a Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece o dom profético, ela diz que no final da nossa história, quando olharmos para o passado e vermos todas as coisas que aconteceram, olharemos para Deus e diremos: o Senhor conduziu exatamente como era para ser conduzido. E coisas que eu não entendia foram para o meu bem. Coisas que eu não compreendia contribuíram para eu estar aqui. Coisas que me causaram dor possibilitaram que o meu caráter fosse formado. E se eu estou aqui, no céu, vivendo o plano da redenção totalmente em harmonia com a vontade de Deus, foi porque eu aprendi, em meio às lágrimas, a depender de Ti. Deus é Deus. Confia nele, demonstra para ele a tua vontade, demonstra para ele, pela oração, a tua súplica, mas deixa Deus ser Deus em sua vida. Deixa Deus ser Deus em sua vida. Tem uma música cantada pelos irmãos Salvode que me fala inteiramente disso. Eu tinha pedido para eles botarem essa música depois de um testemunho lindo de batismo que nós vamos ter aqui. Mas eu quero usar da liberdade que o pastor Flávio e a sua equipe me dá e quero inverter. E eu queria pedir que você ouvisse essa música. Eu queria pedir que você, sentado como está, pudesse refletir. Eu queria pedir que você pudesse perceber que nem tudo na tua vida pode estar bem, pode estar em harmonia. Mas eu queria pedir para você confiar em Deus e ser uma testemunha do que Deus tem feito por você. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio a lágrimas, eu queria te desafiar a entender que o que você precisa não é nunca o poder de Deus, mas depender desse seu Deus, desse nosso Deus.
jornada eu estou tentando entender a dor que vem após a perda do que fui. Não sei nem dizer. Quebrantado coração pela estrada deste chão, perseguido por viver pelo nome do Senhor. A voz que fala no profundo do meu ser me chama outra vez, ser testemunha do Cordeiro. Quero sim, com tudo que sou, seja feito teu querer nas escolhas que eu fizer. Hoje tomo minha cruz, nego tudo por Jesus, pois sei que pela fé o justo viverá. Oh, eu sei que a morte em Deus não me calará. Senhor, seja feito teu querer nas escolhas que eu fizer. Hoje tomo minha cruz, nego tudo por Jesus. Quebrantado coração, renovado por tuas mãos. Eu também já tive vontade de desistir. Eu também já tive vontade de chutar o balde. Eu também já tive vontade de falar, não dá, não preciso disso. Eu não sou nenhuma vítima. Ninguém nunca me fez uma vítima. Eu mesmo me tornei uma vítima de decisões erradas, de comportamentos, de escolhas. E eu já briguei muito com Deus porque de muitas destas coisas. Eu nunca obtive resposta para alguma dessas coisas, mas eu aprendi que vale a pena deixar Deus ser Deus. E todas as vezes
que eu imaginei que se eu tivesse o poder de Deus, eu faria algo diferente do que Ele está fazendo, pouco tempo depois a vida me mostrou que eu erraria. Então é bom não querer ser Deus, deixá-lo ser apenas um adorador, uma testemunha.